O Salmo 118 é um salmo que não tem autoria conhecida. Muitos atribuem esse salmo ao rei Davi porque ele é um salmo que exalta ao Senhor e agradece ao Senhor pelo livramento. O que o Salmo 18 nos apresenta de conteúdo é um convite para louvar a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele fala isso na primeira parte. Este salmo se divide na sua estrutura em 5 partes. A primeira parte, ele fala sobre a benignidade do Senhor. Benignidade significa bondade. E ele diz que a bondade do Senhor é para sempre. Dos versículos 1 ao versículo 4, ele começa o salmo revelando gratidão a Deus. Então, o Salmo 118 começa convidando, apresentando um convite à gratidão. Essa é a primeira parte, um convite à gratidão. Vamos ver a primeira parte. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2: Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Versículo 3: Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Versículo 4: Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Então nós vemos que nos 4 primeiros versos, o autor que escreveu esse salmo fala para louvar a Deus pela sua bondade. A primeira parte convida para agradecer ao Senhor em razão da sua bondade. Benignidade é a qualidade de sempre desejar o bem. Então, uma outra palavra que se alinha com benignidade é bondade. Nós devemos agradecer a Deus pela sua bondade. Agora, na segunda parte, quem escreveu o Salmo 118 dá um motivo para ter essa gratidão, louvar ao Senhor em razão da sua benignidade. Ele dá um exemplo. Em que consiste a bondade de Deus? Versículos 5 a 14. Nós podemos dizer que na segunda parte, o autor mostra o livramento de Deus. Ele fala que o Senhor está comigo, ele fala que ele confia no Senhor, e ele fala que o Senhor é aquele que o livra do cerco do inimigo. Essa é a segunda parte. É o testemunho de livramento. O testemunho de livramento do cerco do inimigo. Vamos ler aqui a segunda parte, versículos 5 a 14. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Versículo 5, esse que nós lemos. Se você está em uma situação de aflição, aqui está um versículo. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ele está falando que o Senhor o livrou, que o Senhor o arrancou de uma situação de aperto, de angústia. Versículo 6, na frente, ele vai dizer que essa situação de angústia era o cerco do inimigo. Versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Esse é um versículo muito importante para memorizar. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Se você está passando por uma situação difícil, guarde esse versículo. Repita ele. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Versículo 7. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. O salmista que fala
que provavelmente o que ele deseja é ver a justiça de Deus sobre aqueles que fazem o mal, sobre aqueles que o aborrecem. E ele tem certeza, o Senhor está comigo. Esse versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 10, todas as nações, agora ele começa a falar do cerco. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Versículo 11, cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Versículo 12, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Veja que ele fala sobre o nome do Senhor nos versículos 10, 11 e 12. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Verso 11, cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Versículo 12, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Nesses 3 versículos, o salmista fala que ele foi cercado. Ele fala 3 vezes que ele foi cercado. As nações o cercaram no versículo 10, mas no nome do Senhor ele as despedaçou. Versículo 11, cercaram e voltaram a cercá-lo, mas mais uma vez, no nome do Senhor ele as despedaçou. Pela 3ª vez, cercaram ele como se fossem abelhas, ou seja, capazes de dar nele ferroadas, mas os seus inimigos, se apagaram como fogo de espinhos, e ele repete pela 3ª vez, no nome do Senhor as despedacei. Quando ele fala 3 vezes de cerco, e 3 vezes o nome do Senhor, e 3 vezes ele as despedaçou, ele está dizendo que em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, é certo que o Senhor dá vitória para aqueles que confiam nele. O nome do Senhor envolve o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E é certo que se você está cercado por inimigos, o nome do Senhor é aquele que dá força para que você passe por cima e despedace todo o cerco que está no seu caminho. Aí o versículo 13, com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Versículo 14, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, quando ele fala no versículo 13, com força me impeliste para me fazeres cair, ele está falando do inimigo, desse inimigo que está aqui, nos versículos 10, 11 e 12. Eles cercaram ele, mas ele, em nome do Senhor, os despedaçou. Esse inimigo tentou impelir o salmista para que ele caísse. Ele está dizendo, vocês tentaram me derrubar, mas o Senhor me ajudou. Porque o Senhor, versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Então, Deus é a força dele e o motivo da alegria, porque ele me salvou. Essa é a segunda parte. Então, nós podemos dizer que nessa segunda parte, no versículo 5 até o versículo 14, tem algumas frases que ele repete bastante. A primeira frase, o Senhor está comigo. Veja, versículo 6 e 7, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Depois o 8 e o 9, é melhor confiar no Senhor. O 8, do que confiar no homem. O 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aí depois, então ele falou 3 frases. A primeira frase, o Senhor está comigo, é repetida. A segunda frase, é melhor confiar no Senhor do que no homem e nos príncipes, versículos 8 e 9. A terceira frase, que ele repete 3 vezes, no nome, fui cercado pelas nações, no nome do Senhor as despedacei. No 11, cercaram e tornaram a me cercar, no nome do Senhor as despedacei. 12, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo,
no nome do Senhor as despedacei. E ele termina essa segunda parte falando que com força eles tentaram derrubá-lo, mas o Senhor o ajudou, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Essa é a segunda parte. Então a primeira parte, repetindo, versículo 1 ao 4, ele repete várias vezes que a benignidade do Senhor é para sempre, a bondade do Senhor é para sempre. Veja, os 4 primeiros versículos falam benignidade, 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 benignidade. Então vamos agradecer ao Senhor pela sua benignidade. Segunda parte, vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom e o Senhor está comigo. Né? Versículo 5, eu invoquei o Senhor na angústia e Ele me ouviu e me colocou no lugar largo, num lugar tranquilo. O Senhor está comigo, versos 6 e 7. É melhor confiar no Senhor, verso 8 e 9. Ele me livra do cerco do inimigo, verso 10, 11 e 12. Porque tentaram me derrubar com força, mas o nome do Senhor me ajudou. E o Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. A segunda parte, Deus me dá livramento, e é por isso que Ele é digno de louvor. Ele mostra, Ele prova a sua bondade. Parte 3. Se Deus mostra a sua bondade, então vamos exaltar a vitória de Deus. A terceira parte é exaltação da vitória de Deus. Versículo 15 até o versículo 21, onde nesse versículo 15 até o versículo 21, o autor exalta a destra de Deus. Ele exalta a mão direita de Deus. Ele exalta a vitória de Deus. A terceira parte é a exaltação da destra de Deus, a exaltação da vitória de Deus. Vamos ler aqui, 15 ao 21. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Veja, ele está exaltando a vitória do Senhor. Ele está dizendo, nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. Nós estamos honrados, nós estamos exaltados, nós estamos cheios de júbilo, nós estamos carregados de alegria, nós estamos realmente salvos, nós estamos seguros. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Quando ele fala que a destra do Senhor faz proezas, ele está dizendo que ele está confirmando o que ele disse na parte anterior. Na parte anterior, ele falou por 3 vezes, nos versículos 10, 11 e 12, que ele foi cercado pelos inimigos. Então, realmente, o Senhor esteve com ele várias vezes. Ele realmente, o versículo 13 fala, com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Ele fala que os inimigos realmente se esforçaram para tentar derrubá-lo, mas o Senhor deu livramento. Então, no versículo 15 ao 21, ele já abre essa terceira parte desse salmo, falando sobre a mão direita de Deus, exaltando a vitória de Deus. Versículo 16, ele prossegue: a destra do Senhor se exalta. Deus não precisa de nós para ele exaltar o próprio nome dele. Ele mesmo é Deus. Por isso ele fala: eu recebi a vitória, a destra do Senhor faz proezas. Eu experimentei a destra do Senhor. Mas, no versículo 16, a destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Ele repete que o Senhor fez proezas porque foi grande o livramento. Mas a destra do Senhor se exalta. O próprio Senhor tem todo o poder. Versículo 17. Quando ele fala isso no 16, ele está dizendo assim: eu estou exaltando a vitória de Deus, mas o Senhor não precisa que eu abra a boca para dizer que a destra dele é poderosa. Ela, de fato e realmente, ela é poderosa. O Senhor, ele realmente, de fato, tem poder.
É isso que ele está querendo dizer quando ele fala assim: a destra do Senhor se exalta. Eu estou aqui exaltando e honrando a vitória de Deus. Mas a destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aqui ele está falando que ele vai contar as vitórias de Deus. Versículo 18. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Versículo 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Quando ele fala isso, ele está honrando a Deus. Ele está dizendo: eu passei por castigo, mas Deus me livrou da morte. Então o que eu peço, Deus? Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei o Senhor. Abri-me as portas da justiça significa abram para mim as portas da justiça, porque eu vou entrar por elas e eu vou louvar o Senhor. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Esta é a porta do Senhor, ele está falando no versículo 19, ele está pedindo: abram-me as portas da justiça. Eu entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta, ele está falando da porta da justiça, que ele falou no versículo 19. Então, a porta do Senhor, eu vou entrar pela porta da justiça, pela qual os justos entrarão. E o versículo 21. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Então, essa é a terceira parte. Exaltação da vitória de Deus, onde ele exalta a destra de Deus, a mão direita de Deus. Ele fala que a mão direita de Deus faz proezas. A mão direita de Deus é realmente poderosa. A mão de Deus se exalta. E por causa da mão de Deus, ele foi castigado, mas ele não morreu. Deus não vai deixar você morrer. Mesmo que ele esteja te castigando, porque você de repente fez alguma coisa errada, ele vai corrigi-lo, mas não é para a sua morte, é para o seu crescimento. E você vai passar pelas portas da justiça. O que são as portas da justiça? São os caminhos que os justos trilham. E o caminho que o justo trilha é o caminho que o leva para a vitória. É o caminho que o leva a dizer no versículo 21, louvar-te, porque me escutaste e me salvaste. Aí vem a quarta parte do Salmo, que fala sobre a porta da justiça. Essa quarta parte vai do versículo 22 até o versículo 27. Ela explica, ele termina a parte 3, exaltando a vitória do Senhor e exaltando a porta da justiça. Agora, na quarta parte, ele explica quem é a porta da justiça. E nessa quarta parte, o Salmo 118 nos apresenta Jesus. Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus fala que faz referência a esse salmo. Ele fala assim: a pedra de esquina que veio a ser rejeitada, a pedra que foi rejeitada, foi a pedra que veio a se tornar a pedra angular, que veio a se tornar a pedra de esquina. Nós sabemos que a pedra de esquina, ela é uma das pedras que sustenta o edifício. Então Jesus, ele cita esse Salmo 118 no versículo 22. Veja o que diz o verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Tem outras versões que dizem assim: a pedra que os edificadores rejeitarem tornou-se a pedra de esquina. A pedra de esquina, que também é chamada de... Tem outras versões que dizem assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, a pedra que fica no ângulo da esquina. É a pedra que sustenta duas
das paredes de um edifício e, portanto, é uma pedra principal. Então, aquela pedra que foi... E quando ele fala de pedra, ele fala de fundamento. Então, ele está dizendo aquilo que quem estava construindo considerou sem valor se tornou o fundamento principal. Quando ele fala de edificadores, eu e você somos edificadores. Nós somos responsáveis pela edificação da nossa própria vida. Nós estamos construindo uma casa que é uma casa espiritual. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, que ele fala assim: nós sabemos que se a nossa casa terrestre se for destruída, nós temos uma outra casa espiritual em Deus. E ele estava falando a respeito do nosso corpo, que se o nosso corpo se desfizer, nós temos um tabernáculo diante de Deus. O nosso corpo está diante de Deus. Então aqui, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Versículo 23. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Regozijar significa gozar de volta, regozar. Então ele está dizendo, este é o dia que fez o Senhor. O salmista aqui está falando que ele teve um dia de vitória. Nesse dia de vitória, ele fala, esse foi o dia que fez o Senhor. Vamos nos alegrar, vamos regozar, gozar 2 vezes por esse dia, vamos nos alegrar. Versículo 25, ó salva Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Veja que o versículo 26, quando ele fala esse trecho, do versículo 22 até o versículo 27, ele tem uma passagem, ele serve como uma profecia messiânica. Ele está fazendo uma referência de que Jesus no futuro viria. A pedra angular, a pedra de esquina é Jesus. Ele foi rejeitado e ele todos os dias é rejeitado por vários edificadores. Todas as pessoas que vivem nessa terra e que dizem que não vale a pena seguir a Jesus, eles estão sendo os edificadores que rejeitam a pedra principal. Eles rejeitam Jesus, eles rejeitam a palavra de Deus, eles dizem essa pedra, esse fundamento que esses crentes acreditam que é Jesus, é algo tolo, é algo que não tem valor, é um homem que viveu há 2000 anos atrás, que já morreu, e esses cristãos ficam acreditando nele. Mas quando o Senhor voltar, então eles verão realmente Jesus é o Filho de Deus e ele é o fundamento de todas as coisas. Em Filipenses, Paulo fala todo joelho se dobrará diante dele. E no Apocalipse foi revelado a João, todo o olho o verá. Então todos verão que Jesus era a pedra, ele é o fundamento que foi recusado, o fundamento que foi rejeitado. Quando ele veio, os fariseus o rejeitaram. E até hoje ele é recusado. Ele é rejeitado como algo, como alguém que realmente não tem valor. Para muitos edificadores que estão edificando a sua casa, a sua vida espiritual, considerando que ele não tem valor. É sobre isso que o Salmo 118 está falando. Nesse ponto, o Salmo de 118 ele é um salmo que tem uma parte que é um salmo messiânico. E ele fala, foi o Senhor que fez isso. Quando ele fala foi o Senhor
É uma forma de os salmistas não se referirem diretamente ao nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé. O Senhor, quando está aqui, ele está falando foi o Senhor. Em letra maiúscula, ele está falando foi o Deus poderoso. Foi Yahvé que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O próprio Deus realizou isso. Ele colocou o nome de Jesus sobre todo nome. Quando a Bíblia coloca o Senhor totalmente em letra maiúscula, ele está fazendo referência ao nome de Deus, a Yahvé. Quando ele coloca só a letra S em letra maiúscula, coloca Senhor, só a letra S com letra maiúscula, ele está traduzindo como Elohim. O nome de Deus, Deus tem vários nomes. O nome Yahvé é o nome do Deus Todo-Poderoso. O nome Elohim significa que ele é o Senhor. É uma forma de você se referir a Deus, mantendo uma certa distância, porque a glória dele é muito grande. Então aqui, quando está em letra maiúscula, ele está dizendo assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso? O Senhor em letra maiúscula está falando, foi o próprio Deus que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quem faz a interpretação desse salmo no sentido messiânico fala que o dia em que Jesus encarnou na terra e ele veio para morrer por nós, e no dia que ele morreu e deu a vitória para a humanidade receber a salvação, esse foi o dia que fez o Senhor. Foi o dia que Deus decretou que a humanidade seria reconciliada eternamente com ele. Versículo 25. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Veja que o salmista aqui, ele fala que teve o dia do Senhor. Ele está profetizando e dizendo, ó salva, Senhor, nós te pedimos. É como se ele pedisse que o Senhor cumpra brevemente o envio do Messias. Que ele realmente venha e morra por nós para nos trazer a salvação. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Ou seja, nós te pedimos que o Senhor prospere o nosso caminho, a nossa vida. Que agora nós possamos ter uma salvação eterna, uma reconciliação para sempre com o Senhor. Essa é uma interpretação messiânica desse texto, desse trecho do Salmo 118. Agora o salmista, ele está escrevendo e profetizando isso. 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito quem é que vem em nome de Yahvé. Veja, o Senhor está totalmente em letra maiúscula. Todo esse trecho está totalmente em letra maiúscula, Senhor. Então ele está se referindo ao nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho. Então, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem é o bendito? É o próprio Senhor Jesus. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, ou seja, nós bendizemos ao Senhor desde o templo. E ele conclui esse trecho dizendo que Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Vamos lembrar que João fala que Jesus, ele é a luz. Ele veio para ser a luz do mundo. Então, Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Ele nos concedeu Jesus. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Essa expressão, atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar, no texto original significa o seguinte: no culto israelita existia sempre um sacrifício que era apresentado no templo, que era um animal que era sacrificado para Deus. Então, esse sacrifício ele era oferecido no altar do templo. Normalmente nas festas da Páscoa, do Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Nessas três festas.
Então a vítima, atai a vítima da festa com cordas, significa prendam o animal que vai ser sacrificado para Deus com cordas. Aí depois, quando ele fala e levai-a até aos ângulos do altar, os ângulos do altar se refere às pontas. No altar do templo existiam as pontas do altar que formavam ângulos em forma de chifres. Você pode ler isso no livro de Êxodo, no capítulo 27, no versículo 2. E esses chifres, eles simbolizavam a força e o poder. E essas pontas do altar eram consideradas a parte sagrada do altar. E os sacrifícios eram todos amarrados e eram oferecidos ali. Então, amarrar a vítima com cordas e apresentar até os ângulos do altar significa amarrar o animal e preparar o sacrifício de maneira total, de acordo com o ritual. De acordo com o ritual para a glória de Deus. Agora, o ritual e a celebração era feito da seguinte forma: o ritual. O sacrifício simbolizava, ou aquele animal puro, simbolizava a reconciliação entre Deus e o povo de Israel. E era um componente essencial das festas de ação de graças. Essa frase do Salmo, ela pode ser vista como uma orientação, uma instrução para completar o ato da adoração com alegria e dedicação. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 27, que vale a pena para entender esse versículo 27 do Salmo 118. É Êxodo 27 para entender o Salmo 118, versículo 27. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Versículo 2: E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Então nós vemos que o versículo 2 fala: o altar ele tinha um formato quadrado, nos 4 cantos existiam as suas pontas, e quem tocava nas pontas do altar simbolizava o poder do altar. Existe um outro texto aqui em 1 Reis, nos capítulos 1 e 2, que nos mostram que a ponta do altar representava o lado sagrado do altar. Quando você lê 1 Reis, no capítulo 1, o rei Davi estava velho e o filho dele, Adonias, fez uma festa para se consagrar como rei. Só que não era para o Adonias ser rei, era para Salomão ser rei. Então o profeta Natã deu uma instrução para Batseba, que era a mãe de Salomão, para que ela entrasse diante do rei Davi e dissesse para ele: por acaso o Senhor consagrou Adonias para ser o seu sucessor? Porque ele está lá na praça fazendo uma festa para dizer que ele é o próximo rei. E aí o Natã combinou com a Batseba o seguinte: quando você estiver dizendo isso, eu vou entrar e vou dizer: ó rei, o Adonias está fazendo festa, mas o Senhor não fez uma promessa de que Salomão é que seria rei? E eles fizeram isso, conforme o combinado. E depois que fizeram isso, o rei Davi disse: eu irei e farei uma consagração oficial de Salomão, para que todos saibam publicamente que é ele que eu quero como meu sucessor. Aí ele fez essa celebração. Logo que ele terminou de fazer essa celebração, vem o versículo 2, o capítulo 2 de 1 Reis, explicando que o Adonias ficou assombrado com o que aconteceu, porque ele sabia
que quando Salomão se tornasse rei, Salomão poderia querer se vingar dele e matá-lo. Então o Adonias foi até o templo e ficou ali. E o Salomão ficou sabendo que Adonias estava no templo. Eles iam para o templo porque eles sabiam, todos respeitavam o templo, porque era um lugar sagrado. Então ele pensou, vou ficar no templo que daí o meu irmão Salomão não me matará. Foram e disseram para ele, o Adonias está no templo, ele deve morrer? E Salomão disse, se ele for de paz, ele não vai morrer. Então disseram para ele ir para sua casa. Adonias foi para sua casa, mas depois Adonias teve uma segunda ideia. Vou pedir para que a Batseba, que é a mãe do Salomão, me peça a Sunamita. Sunamita era a mulher que tinha ficado, que dormia com o rei Davi nos dias da sua velhice. Esse texto está em 1 Reis capítulo 1. O rei Davi, quando estava velho, ele não conseguia se aquecer. Então procuraram uma moça virgem, que era essa Sunamita, que não aparece o nome dela, e ela é Sunamita porque ela era da cidade de Sunem. Então ela era Sunamita, mas não se o texto fala que ela não chegou a ter intimidade com Davi. Ela só foi uma moça que dormia com ele. Mas o Adonias pensou o seguinte: se a mãe do Salomão pedir para ele me dar a Sunamita, eu caso com a Sunamita e depois eu digo, eu sou casado com a última mulher do meu pai. Então isso mostra que eu é que sou o rei. E o rei Salomão percebe isso. E o rei Salomão fala para sua mãe. Quando ela chega e pede, dê a Sunamita como esposa para o seu irmão, ele fala, o que você está pedindo? Veja aqui. Vamos ler isso. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse e fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a Sunamita. Aqui o texto fala, o nome dela era Abisag. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Ela foi, falou com o rei, pediu que desse Abisag para Salomão, e olha o que Salomão respondeu. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes a Abisag, a Sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino? Porque é meu irmão maior? Ou seja, Adonias era o irmão mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Aí o rei Salomão mandou matarem eles. Agora, veja aqui, nesse versículo aqui, tem um versículo aqui que fala, aqui ó, esse versículo 29. Salomão mandou matar o Adonias, mandou matar o Abiatar, que era um sacerdote que tinha participado da consagração de Adonias, quando ele realizou aquela festa para se consagrar como rei, e ele também mandou matar Joabe, que foi um general de guerra que foi e acompanhou Adonias. E esse general de guerra, que era Joabe, está aqui no versículo 28, ó, e veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar.
Então veja, ele pegou das pontas do altar, porque eles tinham a tradição de que as pontas do altar eram um lugar sagrado. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Versículo 31. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Versículo 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Esse texto aqui mostra como... Por que eu li 1 Reis, capítulo 1 e 2? Para mostrar aqui que a ponta do altar é um lugar sagrado. Voltando para o Salmo 118, né, essa volta toda foi feita para entender esse versículo 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa. Então veja, que festa que é essa? São as festas da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Vamos aqui recordar uma informação sobre o Salmo 118. O Salmo 118 faz parte do Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E esse conjunto de salmos que fazem parte do Halel egípcio são os salmos 113 até o Salmo 118. E esses 6 salmos, o que é o Halel egípcio? É o conjunto de salmos que são cantados na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos Tabernáculos. Nessas 3 festividades, o povo de Israel comemora a libertação do Egito. Eles eram escravos no Egito e depois Deus os libertou, os arrancou da escravidão. E então eles cantam o Salmo 113 até o Salmo 118 nesse Halel egípcio. Conta-se que eles passaram a comemorar nessas 3 festas a libertação da escravidão do Egito depois que eles retornaram do exílio da Babilônia. No livro de Jeremias conta-se que o povo de Israel, durante um certo tempo, ficou queimando incenso para vários deuses e Deus prometeu que os castigaria, levando-os para um cativeiro em terra estranha. Nabucodonosor veio e invadiu Jerusalém e os carregou, e eles ficaram 70 anos como escravos. Quando eles retornaram do cativeiro, arrependidos, eles passaram a cantar salmos que honram a Deus, reconhecendo que foi Ele que os livrou da terra do Egito e que deu para eles a terra prometida. Porque Deus, durante o período em que eles estavam queimando incenso a outros deuses, eles diziam: não foi Deus que nos trouxe a libertação do Egito. Então, no período do pós-exílio, eles instituíram esse Halel egípcio, os Salmos 113 até o 118, que eles cantam nessas 3 festividades. Então, aqui ele fala: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa, pode ser a festa da Páscoa, a do Pentecostes ou dos Tabernáculos, com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Ou seja, até os ângulos do altar é onde fica a ponta do altar, é onde representa o poder de Deus. Então eles falam: ofereçam sacrifícios diante do Deus Todo-Poderoso. E ele termina o salmo na última parte, que é a 5ª parte, que fala: louvai realmente ao Senhor. Que ele diz assim, versículo 28, tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. 29, louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Veja que ele começa o salmo 4 vezes falando de benignidade.
Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 falam que a benignidade do Senhor é para sempre. E a frase final é, veja o versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2. Diga agora Israel que a sua benignidade é para sempre. Versículo 3. Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Versículo 4. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Então ele repete isso 4 vezes. Vamos lembrar que os Salmos é um livro poético. Então, a poesia aqui é repetir essa ideia. A benignidade do Senhor é para sempre. Ele termina o Salmo dizendo isso. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, o Salmo 118 ele é um cântico de louvor ao Senhor, que faz parte do Halel egípcio, que representa o conjunto dos salmos 113 ao 118, que são 6 salmos que o povo de Israel começou a cantar nas festas da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos Tabernáculos, para honrar a Deus, recordando que foi Deus que os tirou do Egito. E eles começaram a fazer esses louvores a Deus com esses salmos depois que eles retornaram do exílio. Então isso é no período pós-exílico. Todos esses salmos não se sabe quem foi o autor que escreveu. Nem o 113, nem o 100, até o 113, até o 118. Ninguém sabe quem escreveu esses salmos. Alguns autores atribuem o Salmo 118 para o rei Davi, porque dizem que a forma como o salmo foi escrita, comparando com outros salmos, indica que ele pode ter sido o autor desse salmo. Mas esse Salmo 118 ele tem essa curiosidade, que no texto do versículo 22 até o versículo 27, quando ele está fazendo aqui a quarta parte desse salmo, que é uma parte que explica qual é a porta da justiça de Deus, explica qual é a porta da justiça de Deus, ele nos apresenta numa interpretação messiânica a Jesus. Que Jesus é a pedra que foi recusada, a pedra angular, e ele foi enviado por Deus. E ele é aquele que é o bendito que vem em nome do Senhor. Os versículos importantes aqui são 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. E o versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, em nome de Yahvé. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. E o versículo 27, que Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. E Yahvé nos concedeu Jesus. Jesus é a luz do mundo. E atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar, num primeiro sentido, que é o do texto original, significa façam sacrifício e apresentem nas pontas do altar, ou seja, apresentem diante do poder de Deus. Mas, numa interpretação messiânica, Jesus assumiu essa condição de vítima. Ele assumiu a qualidade do Cordeiro de Deus. Ele foi preso e crucificado na cruz. E foi levado até a ponta do altar. Ou seja, ele foi enviado para ser aquele que agora representa o poder de Deus. Todo aquele que aceita a Jesus é como aquele que toca nas pontas do altar. É aquele que chega diante do poder de Deus. Então esse é o significado da pedra angular. Encerrando aqui essa meditação, existem muitas citações desse versículo 22 aqui. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Você pode encontrar Jesus, o próprio Jesus, falando a respeito dele mesmo em Mateus, capítulo 21, versículo 42, que Jesus fala assim: vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Depois Marcos, capítulo 12, versículos 10 a 11, Jesus fala isso. Vocês não leram que a pedra que foi recusada se tornou a pedra principal?
Lucas, capítulo 20, versículo 17. Está escrito assim: Então Jesus olhou firmemente para eles e perguntou: O que significa o que está escrito? Que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 11, quando Pedro está fazendo o seu discurso, ele fala no meio do discurso assim: Este Jesus que vocês recusaram é a pedra que vocês rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Depois, Pedro, na sua carta geral, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, ele fala também assim: Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E existem ainda 3 passagens que falam de maneira indireta desse versículo 22, que é Efésios capítulo 2, versículo 20. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Depois, Romanos capítulo 9, versículos 32 e 33. Veja aqui o 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 9, está falando de maneira indireta que Jesus é a pedra angular. E também o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, vamos aqui no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está falando aqui que Jesus é o fundamento da igreja. Ele está falando que ele é o fundamento de toda a fé. E com isso nós terminamos essa meditação do Salmo 118. Hoje é dia 27 de novembro, nós começamos a meditação dos Salmos no dia 1º de agosto e nós vamos seguir até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. Amanhã nós vamos ver o Salmo 118, curiosidades finais. Ele marca o meio da Bíblia. E ele fica no meio do menor salmo, que é o Salmo 117, e do maior salmo, que é o Salmo 119. Então, o menor salmo é o 117, o maior é o 119, ele marca o meio da Bíblia, e o Salmo 118 está no livro 5. Considerações gerais a respeito dos salmos. O livro de Salmos, no texto original, se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. O livro de Salmos, portanto, significa louvores. Existem vários tipos de salmos. Existem os salmos que são salmos de louvor e adoração a Deus. Existem os salmos de lamentação, como o Salmo 13, que fala: Ó Senhor, por que o Senhor me abandonou? Existem os salmos de instrução, que são os salmos que nos trazem ensinamentos, como o Salmo 15 e o 24, que nos ensinam como que você pode chegar até o céu, não difamando, não aceitando peita contra o próximo, fazendo aquilo que é justo. Depois existem os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos em que o salmista pede a destruição dos seus inimigos, como por exemplo o Salmo 109, que foi escrito pelo rei Davi, em que ele fala: que sobre o meu inimigo seja colocado outro mais poderoso, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos, e que Satanás esteja à sua direita. Esse Salmo 109 é um exemplo de imprecação, mas as imprecações não servem para autorizar que nós oremos assim. Nós vemos que sempre que o Salmo faz uma imprecação, no final do Salmo está escrito algo como, por exemplo, mas eu confio no Senhor. A Bíblia, ela é uma unidade. Ela tem que ser lida como um livro único. Então, uma passagem tem que ser interpretada em relação ao todo. E quando você lê a Bíblia na sua totalidade, você vê que o Salmo 94 fala que somente ao Senhor pertence a vingança.
E Jesus disse em Mateus 5,44: Amai os vossos inimigos. E ele deu o exemplo quando ele estava morrendo na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, quando existe uma imprecação no salmo, aquilo serve para dizer que nós podemos ter desejos ruins a respeito dos nossos inimigos e devemos ser sinceros, dizendo: Deus, o que eu desejo com relação ao meu inimigo é o mal dele. Mas nós devemos sempre desabafar e depois dizer: mas cabe ao Senhor realizar o julgamento. E depois isso termina a questão dos salmos imprecatórios e existem os salmos que são os salmos proféticos e messiânicos, onde quem escreve dá uma indicação a respeito das coisas futuras. Esse salmo, por exemplo, no 118, no trecho do versículo 22 ao versículo 27 que nós lemos aqui, traz uma profecia a respeito de Jesus, que ele viria como a luz do mundo. Existem vários salmos messiânicos. O Salmo 2 é um salmo messiânico. O Salmo 22 também é um salmo messiânico. Esse Salmo 118, nesse texto, também é um salmo messiânico. Então, e por fim, os salmos se organizam em 5 livros. São 5 coletâneas que o povo judeu foi reunindo até terminar de compor o livro dos salmos. Do Salmo 1 ao 41 são salmos de Davi. Do Salmo 42 até o Salmo 72 é o livro 2. É o livro 2, a segunda parte. O Salmo 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o 72 considera-se que foram escritos por Davi, com a observação de que os Salmos 66, 67 e 71 no texto original não tem a indicação no título que foram de Davi, mas a forma como eles foram escritos faz com que os estudiosos digam que foi Davi que os escreveu. O Salmo 72, alguns dizem que foi Salomão e outros que foi Davi, mas o último versículo do Salmo 72 diz assim: Findam-se aqui os salmos de Davi. Então considera-se que o Salmo 72 também foi escrito por Davi e no final se conclui que 51 ao 72 foi escrito por Davi. O livro 3 dos Salmos vai do Salmo 73 até 89. A maior parte desses salmos foram escritos por Asaf. Do Salmo 73 ao 82 foram Asaf e seus descendentes que escreveram. 83 não sabe-se quem é o autor. 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. 86 foi escrito pelo rei Davi. 88 foi escrito por Emã e 89 foi escrito por Etã. O Salmo 88 e 89 existe uma referência em 1 Crônicas no capítulo 6, que fala sobre os nomes de Emã e Etã como levitas. E foram eles que escreveram o Emã, o 88, e o Etã, o 89. Depois vem o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Existem duas características dos salmos do livro 4. Primeira característica, a maior parte deles não tem autor conhecido. Só sabemos que foi Moisés que escreveu o Salmo 90, que fala sobre a transitoriedade da vida, que nós vivemos no máximo 70, 80 anos e o resto é enfado, quem chega até os 80. O 91, que é o Salmo da segurança do Altíssimo. Depois o 94 fala sobre... Depois o 103, que foi escrito por Davi. Os outros salmos, tirando do 90 até o 106, tirando esses 3 salmos, e o 95, que tem uma referência indireta em Hebreus capítulo 4, versículo 7, de que foi Davi que escreveu o 95, os outros é de autoria desconhecida. Segunda característica dos salmos do livro 4, a maioria fala sobre louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor. Então, os salmos, na maioria, falam: o Senhor reina, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor e bendizei ao Senhor. Inclusive, o Salmo 103 e o 104 são 2 salmos que falam o tempo todo: bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor e bendizei ao Senhor. Tirando essa característica da maioria dos salmos,
O Salmo 90 fala sobre a transitoriedade da vida, o 91 sobre a segurança do Altíssimo, o 94 sobre a vingança e o 102 sobre o momento de aflição do salmista. Todos os outros são salmos de adoração. E depois chegamos no livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. No livro 5, nós temos como principais pontos do Salmo, o menor Salmo é o 117, o Salmo do meio da Bíblia é o 118, o maior Salmo é o 119. Depois, no livro 5, nós encontramos os Salmos do Halel egípcio, que nós falamos no meio desse Salmo. E também falamos sobre Halel egípcio quando comentamos o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e hoje nós falamos também do Halel egípcio. São salmos que são cantados nas festividades da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos, em comemoração à libertação do povo de Israel na época da escravidão do Egito. E esses salmos foram consagrados para compor o Halel egípcio depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Ou seja, são salmos que passaram a fazer parte do Halel egípcio depois do cativeiro, pós-cativeiro, quando eles se arrependeram e realmente concluíram que foi Deus que os salvou e não os outros deuses que eles ficavam adorando e que o profeta Jeremias os avisou que não deveriam adorar a outros deuses. Depois nós temos o Cântico dos Degraus, do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são chamados de Cântico dos Degraus porque quando o povo sobe para adorar a Deus em Jerusalém, eles cantam os Salmos 120 ao 134 e Jerusalém fica numa região montanhosa, então eles precisam subir para Jerusalém. Por isso se chama Cântico dos Degraus. Você vai ver na sua Bíblia que no título do Salmo 120 até o 134 tem muitas Bíblias que colocam assim: Cântico dos Degraus. É por isso que eles recebem esse nome de Cântico dos Degraus, porque são hinos, são salmos que são cantados quando o povo de Israel realiza suas peregrinações para Jerusalém e eles precisam subir até Jerusalém. Essa é a meditação de Salmo 118. Hoje é dia 27 de novembro. E sempre nós incentivamos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, e se você ler Provérbios uma vez por mês, todos os meses, depois de 2 anos, em um ano você consegue ler Provérbios 12 vezes. Em 2 anos, se você ler mensalmente, você consegue ler 24 vezes Provérbios. Se você faz isso, você toma decisões mais inteligentes. E se você lê e aplica Provérbios todos os meses por 5 anos seguidos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, nós sempre deixamos no dia uma meditação em Provérbios. Como hoje é dia 27 de novembro, eu vou deixar aqui um vídeo chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 27. E do lado eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. Se você está seguindo essa série de meditação em Salmos, esse vídeo foi um pouco longo, né? Durou 1 hora e 3 minutos, mas é porque eu quis fazer aqui a leitura. Ainda faltou fazer a leitura dos textos de Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos e de 1 Pedro, que nós citamos no meio do vídeo, falando a respeito das citações ao Salmo 118, versículo 22. Mas eu fiz a citação de todas as referências e se você pegar uma caneta e um papel, você vai anotar as referências e você pode conferir mais tarde na sua Bíblia. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, hoje e sempre. Amém.